Anne. Então vamos lá, sejam todos muito bem-vindos a essa aula em que a gente vai falar sobre os primeiros passos necessários para vocês começarem a atuar na área da psicologia da obesidade, na psicologia bariátrica. E nosso objetivo aqui é passar realmente um passo a passo prático, né, para que vocês possam entender o que é necessário fazer para que vocês tenham sucesso nessa área. Muito do que a gente vê acontecendo com profissionais formados em psicologia, em nutrição, não sei se a gente tem alguma nutricionista aqui, me sinaliza no chat, por favor, se a gente tiver alguma nutri. É que na área da saúde, né, profissionais autônomos no geral, que vocês fazem faculdade, assim como eu fiz também, faz faculdade, faz um monte de pós-graduação, um monte de cursos, e aí desenvolve um monte de competência técnica, né, tem um monte de conhecimento acumulado, mas ninguém ensina o que que você faz com aquele conhecimento, como você transforma aquele conhecimento em serviços, como que você vai para o campo de batalha. Que é necessário fazer para você se tornar um profissional bem-sucedido? Ou seja, para que você possa viver do seu trabalho, para que você não olhe para a terapia, né, para o seu consultório como sendo um hobby. Porque afinal de contas, né, se for ver, o hobbyzinho caro, né? Então, assim, não é hobby, é a sua profissão e você tem todo o direito de viver dessa profissão. E a gente vai conversar a respeito disso, o que é necessário fazer para que você viva da sua profissão. Sem nutris hoje aqui, talvez, sem problemas. Então vamos lá, quero compartilhar com vocês o nosso mapa mental. Estão vendo o mapa mental, gente? Nenhuma viva alma com câmera aberta só para fazer assim e eu ver assim, tá tudo certo. Sim, beleza, obrigada, Adri. Aí, ó, galera. Oi, galera, beijo para vocês. Agora, se quiserem fechar, fiquem à vontade, que eu vou fechar que não vejo mais vocês. Então, vamos aqui ao nosso mapa mental, para que a gente possa acompanhar aqui. Bom, então hoje a gente vai conversar sobre como começar na área, né? Quais são os primeiros passos para atuar com obesidade, com a cirurgia bariátrica. Então, você vai entender nessa aula por onde começar na psicologia da obesidade bariátrica, quais são os conhecimentos mínimos necessários, o que que você precisa fazer e quais são os erros a evitar. E aí, a gente falando sobre erros. A gente vai passar sobre mitos e verdades, conhecimento teórico prático necessário, escada de serviços, né? Então, como ter um portfólio profissional diversificado e divulgação do seu trabalho. O que você precisa fazer para que você seja um profissional bem-sucedido na área são esses passos aqui, essas quatro etapas que você precisa vencer para que você possa realmente viver da psicologia da obesidade e da psicologia bariátrica, tá? Vamos começar com mitos e verdades. Por quê? Porque a gente sabe que vocês têm um monte de medos e que tem muitas coisas que acabam bloqueando vocês de avançar, que bloqueia vocês de começar, porque vem um monte de coisa, né? Puxa, eu só posso começar quando eu tiver muita experiência, né? Eu preciso fazer parte de uma equipe bariátrica para atuar. Para eu começar a trabalhar, eu tenho que fazer parte de uma equipe. Então eu não posso começar ainda. Outro mito, né? Se eu não tiver uma pós-graduação na área, eu não posso atender esse público. Não precisa de nada disso. E para atuar com obesidade é só falar sobre emagrecimento. Então já fiz um monte de dieta, eu acho que nessa área eu vou me dar bem, é fácil, né? Outro mito, eu preciso dominar os transtornos alimentares para daí poder trabalhar com pacientes bariátricos. Não precisa. Outros mitos. Eu só posso atender bariátrico se eu tiver uma vivência pessoal com obesidade. Ou o oposto, né? Coloquei aqui os dois lados de uma mesma moeda. Eu tenho obesidade ou eu sou bariátrica e eu não tenho moral para trabalhar nessa área porque, afinal de contas, as coisas não deram certo para mim. E o último mito é preciso 8 anos em média ou mais para eu conseguir viver da psicologia, tá? Então a gente vai quebrar esses mitos e mostrar o que que é realmente necessário fazer, como que vocês podem pensar, raciocinar sobre o seu trabalho de uma maneira que é mais eficaz, tá?
E aí eu queria pedir para vocês, se vocês têm outros mitos, outras dúvidas, coloquem para mim aqui no chat para que eu possa esclarecer com vocês, tá? Só um minutinho, gente. Seguimos aqui na saga da luta com a voz, né? Então, por isso essa aula também é mais curta, uma horinha aí de aula é a nossa pretensão, tá? Então, primeiro mito. Ah, eu só posso começar a atuar quando eu tiver muita experiência. Gente, esse é o erro comum que os psicólogos cometem, né? Ah, eu preciso estudar muito, eu preciso fazer uma pós-graduação, eu preciso fazer um monte de curso para daí começar a atuar. Em qualquer área, gente, tá? Qualquer área. Isso não é verdade. Você precisa de um conhecimento mínimo, você precisa de um preparo mínimo, você precisa ser acompanhado, tá? Para que você possa começar na área. Então, uma coisa que para quem é minha aluna, né, meu aluno, que está aqui, e tudo que eu vi que tem vários, sempre me escutam falando que é: você precisa ir para o campo de batalha, começar a atender, começar a fazer avaliação psicológica pré-bariátrica, porque aí é justamente na experiência, estando ali no dia a dia com o paciente, que você vai ser direcionado para aquilo que você precisa estudar a mais. Então, você precisa ter um corpo de conhecimento mínimo para começar a atuar na área. Mas o que você vai aprofundar e o que mais você precisa é realmente estando no campo de batalha que você vai ver. Aí você vai ver se, eu preciso fazer uma pós-graduação em TCC, preciso fazer um treinamento em Mindful Eating, preciso daquele outro curso da Thalita, ou preciso de supervisão, vou entrar na mentoria da Thalita, vou buscar um supervisor fora. É no campo de batalha. Então, um conhecimento mínimo, e aí sim você vai. Até mesmo porque, gente, muitas vezes quando você está de fora de um problema, de fora de estar ali no dia a dia de uma demanda específica, você pira nos negócios que você acha que precisa e na verdade não precisa, tá? Então, é estando ali no campo de batalhas que você vai ter a clareza do que é que você precisa estudar a seguir. Qual é o conhecimento que você tem que ter para ajudar esse paciente daqui a algumas sessões, tá? Então não é você estudar e simplesmente parar de estudar. Não, é você estudar, ir para o campo de batalha e aplicar aquilo que você já aprendeu, para daí você dar os próximos passos. É a nossa maravilhosa escada. Conhecimento é a mesma coisa. Você conhece, começa com conhecimento básico e você vai desenvolvendo mais conhecimento ao longo do caminho. Então, gente, não dá para ficar nessa de que teoria, estudar vai trazer experiência. Não. Experiência só se constrói no campo de batalha. Só. É só lá que você vai realmente aprender como fazer. Você tem uma ideia de como fazer porque você estudou, né? Para quem é da capacitação, tem tutoria, tem supervisão comigo e tal. Mas você vai aprender mesmo é no campo de batalha. Mito 2: eu preciso fazer parte de uma equipe bariátrica para poder atuar na área. Esse é um mito que muitas pessoas têm e muitas pessoas acabam usando isso para procrastinar a sua entrada no mercado de trabalho, tá? Então aqui a gente não dá permissão, a gente não autoriza vocês a ficarem procrastinando a entrada no mercado de trabalho. Tem um troço que eu peguei raiva, é de gente que se torna eterno estudante. Porque aí fica estudando, achando que vai estudar mais para ter segurança, para ter não sei o que, para daí trabalhar. E eu descobri diversas pessoas assim quando fui fazer meu mestrado na UFSC. Então eu tinha vários colegas que estavam fazendo mestrado comigo ou que estavam fazendo doutorado, mas a gente tinha disciplinas, né, em conjunto e que não iam para o consultório, não iam procurar emprego porque tinham medo do mercado de trabalho. Então era muito mais confortável ficar ali 6 anos, né, fazendo doutorado, mestrado e tal, com bolsa, do que pegar e lutar pelo seu lugar ao sol, né? Ou então, se puxa vida, de repente você se descobre no meio do caminho que você não tem tino para ser um profissional autônomo, tá tudo bem. Existem muitos empregos aí à disposição e que vão te deixar seguro, que vai fazer você
ficar tranquilo com essa situação. A única questão é que você vai ter que adaptar alguns sonhos, vai ter que se conformar com aquele salário que você vai receber, e é isso. E, gente, não tem certo ou errado, tá? Não tem certo ou errado, ok? Se você vê que, puxa, eu não tenho tino para isso, beleza, vai procurar um emprego, tá? Mas não enrola por medo de começar. Então, veja, precisa de uma equipe para atuar com bariátrica? Não precisa. Você pode trabalhar de uma maneira autônoma, independente e fazer parcerias. Então, a gente ensina muito isso na capacitação em psicologia bariátrica, né? Um dos marketings offline que a gente faz é parcerias. E a gente tem mais de 10 especialidades da área da saúde com quem você pode fazer parcerias. Em nenhum outro tipo de demanda psicológica você vai ter tanta possibilidade de parceria quanto trabalhando o comportamento alimentar, tá? E tem mais um detalhe importante. Às vezes a gente fica na pira olhando de fora, né? Que ai, todo cirurgião já tem a sua equipe formada. Não, tem muitos cirurgiões que inclusive não querem ter a sua equipe fixa, que não querem se comprometer com o trabalho do colega, que não querem responder pelo trabalho do colega, que preferem ter os profissionais para quem eles indicam. Ah, então tá aqui, ó, vou te passar uma lista de psicólogos, de nutricionista, tá aqui cardiologista e tal. Procure, veja com quem você quer fazer, traga os laudos para mim, tá? Então tem muitos que fazem isso, joia? Mas a gente tem também um número crescente de profissionais que estão buscando formar a sua equipe e montar protocolos próprios. Por quê? Porque esse ano saiu uma nova regulamentação a respeito de aptidão e de indicação e contraindicação para cirurgia bariátrica, né? Então, para quem me segue, tudo já participou de uma aula também que eu dei aqui, falando a respeito dessas mudanças que a gente teve aí em janeiro deste ano, tá? E isso vai fazer com que muito mais pessoas tenham acesso à cirurgia bariátrica, que é o tratamento padrão ouro para obesidade grau 3, joia? Mito 3. Ai, se eu não tiver uma pós, eu não posso atender. Ai, eu preciso fazer pós para atender públicos específicos sempre. Gente, não, tá? Uma pós-graduação não é pré-requisito para começar. E você tem capacitação específica, tem cursos específicos que vão te dar esse conhecimento necessário para começar na área. Você vai estudar por conta os temas que a gente vai discutir aqui hoje, e você pode buscar supervisão, mentoria, né? Que são caminhos mais rápidos e eficazes também para que você possa entrar, tá? Ainda não existe uma pós-graduação em psicologia da obesidade bariátrica. Não existe. Você tem pós em comportamento alimentar, você tem pós em bariátrica, mas que é mais voltado ou para o cirurgião ou para nutricionista, especialmente para nutricionistas, mas que não te dão todo o conhecimento de psicologia que você precisa. Na nossa capacitação, a gente dá tudo isso que você precisa para conseguir atuar com segurança, tá? Mito 4: atuar com obesidade é ajudar a pessoa a emagrecer, é só falar sobre emagrecimento. Então, é fácil. Mentira deslavada, né, gente? A verdade é que atuar com esse público é entender o comportamento alimentar, é entender da saúde mental da pessoa que sofre com obesidade. A obesidade é uma doença crônica, recidivante, é entender sobre o estigma, mudanças reais que a gente pode prover, ajudar a pessoa a fazer no seu estilo de vida, na sua rotina, e vai muito além de emagrecimento. Além do emagrecimento ser meramente uma consequência do que a gente vai trabalhar com a pessoa sobre normalização do comportamento alimentar, mudança de estilo de vida, regulação emocional. Então, é mera consequência, tá? Quando o emagrecimento é foco do tratamento, o que acaba acontecendo é que é muito mais fácil desse emagrecimento ir por ralo abaixo, tá? Da pessoa ter dificuldade em emagrecer, em manter esse emagrecimento, porque muitas vezes o próprio profissional não entende da fisiologia do emagrecimento para poder realmente ajudar essa pessoa a emagrecer, tá ok? Outro mito, eu preciso dominar todos os transtornos alimentares antes de atender pacientes bariátricos, né? Não, não precisa. O que que você precisa? Você precisa ter um conhecimento básico para você identificar sinais de transtornos alimentares, saber às vezes até fazer o diagnóstico de um transtorno alimentar
e entender quais são os limites de atuação. Veja, o que mais acontece é você ter quadros de transtorno de compulsão alimentar em pacientes que têm obesidade, tá? E aí você tem que saber realmente como identificar, como diagnosticar. Você pode tratar ou não, tá? Na capacitação, em cursos que a gente dá, a gente ensina como tratar a compulsão alimentar e tudo, mas não é uma condição sine qua non. Você pode se sentir inseguro e você pode encaminhar para outro profissional para tratar, tá joia? Mas você não tem que ser especialista em transtorno alimentar. Você vai ter que sim, com o tempo, estudar mais a fundo o transtorno de compulsão alimentar, aprender a tratar. Afinal de contas, metade dos pacientes bariátricos sofrem com o transtorno de compulsão alimentar. Mito 6. Ah, eu só posso atender pacientes bariátricos se tiver uma experiência pessoal com obesidade. Gente, não, tá? Você vai trabalhar com esse público tendo empatia, uma escuta qualificada, tendo um preparo técnico, né? Uma competência técnica para que você possa atuar na área. A vivência pessoal é um plus, tá? É um plus, não é uma condição sine qua non. E aqui o outro lado da moeda são as pessoas que pensam, puxa, eu tenho obesidade, então eu não tenho moral para trabalhar na área. Eu fiz a bariátrica e eu tive uma recidiva do peso. Então as pessoas não vão confiar em mim para se tratarem comigo. Isso também não é verdade, tá? Não é verdade. Inclusive, quando você é um paciente bariátrico, quando você já passou por tudo isso, as pessoas tendem a confiar, a se sentirem mais à vontade para falar tudo o que elas sentem, pensam, porque elas sabem que ali está um profissional que provavelmente não vai agir com gordofobia médica, né? A gordofobia médica é um grande problema que nós temos, é real, né? Os profissionais, eles olham ainda para o paciente que tem obesidade, com aquele olhar biomédico. Ah, obesidade é uma escolha, é você quem escolhe o que você põe na boca, você só tá gordo porque você quer, né? Afinal de contas, é só parar de comer, é só fazer uma dietinha, ingerir menos alimentos e malhar mais, né? Fazer um déficit calórico que isso acontece. Não, tá? Então a gente precisa entender a obesidade como doença, entender que existem muitos outros fatores que vão determinar o comportamento alimentar da pessoa. Não é uma mera escolha, um estilo de vida, né? Nossa, estão romantizando a obesidade. Não, gente, não é nada disso, tá? E o último mito é preciso de uns 8 anos aí para conseguir viver da psicologia, tá? O que que é verdade? Começar sozinha é mais difícil. Ai, gente, não mudou o negócio aqui, tá? Não era esse texto aqui, eu fiz algumas alterações. Então, o que que é verdade? É, Agora que eu tô lembrando que eu alterei, incluí mais um negócio aqui e o MindMaster ele não fez alteração, gente. Acontece esse tipo de coisa com o MindMaster de vez em quando, ele fica revoltado e aí ele exclui alterações de texto que você fez, sabe? Faz umas coisas assim. Mas enfim. Bom, vamos lá. É preciso 8 anos mais ou menos para conseguir viver da psicologia? Depende, tá? Depende do quê? Existem duas verdades aqui. Uma, o tempo não faz milagre, né? Ah, talvez aí, se você for um bom profissional, se você tiver coragem de discutir casos e tal, né? As coisas seguirem o seu fluxo natural, vai depender uns 8, 10 anos para você começar a ter lucro com o seu consultório? Uhum, sim. Se você fizer o seu mínimo trabalho ali bem feito, tá? De discutir casos. Ponto, para que você dê a sorte das pessoas quererem encaminhar pacientes para você, ok? Mas intensidade de trabalho distorce o tempo. O que é que eu quero dizer com isso? Quando você entende que, putz, beleza, vamos lá. Sou autônomo, eu quis ser autônomo para eu mandar dos meus horários, para não ter chefe, para não sei o que lá. Beleza, você vai ter que entender que o seu trabalho não é só ser um excelente psicólogo.
Faz parte do seu trabalho enquanto autônomo você trabalhar para divulgar os seus serviços. Você fazer aquele lado B que a gente não gosta, que é fazer a gestão financeira do consultório, fazer lá, entrar no site para fazer os recibos de paciente, divulgar o seu trabalho e tudo mais, faz parte do trabalho. É tão importante quanto estudar, quanto atender bem os seus pacientes, tá? Então, a intensidade que você coloca na divulgação do seu trabalho, que você investe em redes sociais, em parcerias, etc., vai distorcer o tempo necessário para você viver do seu próprio trabalho, tá? Então, sinto lhe informar, eu sei que vocês gostariam muito de só ter o consultório lindo, maravilhoso, os pacientes baterem a porta, mas o, o tanto de pacientes que vocês têm vai depender do quanto vocês batalham para divulgar o seu trabalho. E qual é o conhecimento teórico prático necessário para você atuar na área da obesidade, da cirurgia bariátrica? Em primeiro lugar, é necessário a gente falar sobre responsabilidade. Veja, existe lá um básico que você tem que estudar, mas você precisa, em primeiro lugar, entender qual é o perfil de pacientes que você vai receber no seu consultório, tá? São pacientes que vivem num contexto de um sofrimento muito grande por causa de uma doença crônica, multifatorial, de difícil tratamento. Então, você vai ver, deixa eu já até abrir aqui. Você vai ter que ter ali uma base sólida de compreensão, de conhecimento, né, de estudos em comportamento alimentar, obesidade bariátrica, mas entender, gente, que a obesidade é uma doença, que ela gera um sofrimento gigantesco, que ela é muito estigmatizada na nossa sociedade, que as pessoas olham sim para a pessoa que tem obesidade e dizem que é uma pessoa sem vergonha, que não tem vergonha na cara, que come demais, etc. É o que a maioria das pessoas passam. Existem pessoas que falam, ah, não, eu vou fazer a bariátrica, mas daí eu vou poder comer, vou poder comer de tudo, não vou engordar. Existem as pessoas que fantasiam sobre os resultados da cirurgia. Existem pessoas que entendem a obesidade como sendo sem vergonhice, o próprio paciente olha para si com estigma. Sim, existe bastante, acontece mesmo. Só que a gente precisa desmistificar tudo isso e psicoeducar os pacientes nesse sentido. E isso, gente, é algo que tem sido difundido com um pouco mais de lastro há pouco tempo, coisa de 3 anos para cá, né? Com mais força ainda do ano passado, retrasado para cá, sabe? Então a gente tem que ensinar as pessoas e os profissionais também, né? Porque se tem um troço que quando eu escuto me irrita num primeiro momento, mas eu entendo que é ignorância, sabe? Eu tenho que passar um pouco de pano, é a coisa do. Ai, que legal que você trabalha com bariátrica, porque afinal de contas a pessoa opera o estômago, não opera a cabeça, né? Me dá raiva quando eu escuto esse tipo de coisa, gente. Mas aí depois eu respiro fundo. Antigamente eu reagia mal, tá? Eu confesso pra vocês, ficava com raiva da pessoa, né? Teve uma vez, inclusive, que eu fui bem mal educada com uma nutricionista bem famosinha aqui da minha cidade, e tal, emagrecedora, né? E ela falou, ai, justamente isso, né? Que é o básico que todo mundo fala, ainda bem, né? Porque as pessoas, se não mudar a cabeça, voltam a engordar tudo de novo, né? Como se a culpa fosse da pessoa, né? E aí eu fui grossa, falei, primeira coisa, a gente precisa ensinar para os outros profissionais que a obesidade é uma doença e que a pessoa não come só porque ela quer comer, né? Mas porque ela sente mais fome do que os outros, porque não percebe saciedade, né? E que a última coisa que a gente deve fazer é culpar a pessoa pela sua doença, pela sua obesidade. Né? E aí falei mais algumas coisas, fui bem grossa. Depois eu, ai, gente, ai, que babaca que eu fui, puta que retardada, né? Porque muitas pessoas não têm esse conhecimento mesmo, pessoas que trabalham na área, ela recebe pessoas com obesidade e tudo, e aí reagir mal. Eu não quero que vocês cometam esse mesmo erro que eu já cometi, né? E eu entro em alerta, assim, quando eu escuto esse tipo de coisa, não gosto, porque eu acho que também, em parte, é a ignorância dos profissionais, porque não se atualizam, porque não seguem o mínimo, né, de bons perfis
que trazem um conhecimento de qualidade, porque não fazem parte de sociedades que são extremamente atualizadas, como a Beso, por exemplo, que está sempre trazendo novidades a respeito do tratamento da obesidade, tá? Então, façam isso. Então, a gente precisa olhar para essa pessoa e entender que ela sofre com uma doença que é crônica, ou seja, é para o resto da vida e só vai piorar se não for feito nada, que é multifatorial. Então, existem vários fatores que vão interagir ali para que a pessoa tenha uma predisposição, para que ela desenvolva obesidade, para que aquela obesidade se mantenha na vida dela, que é de difícil tratamento. A gente precisa de um corpo clínico muito grande, atuando todo mundo, né, olhando para a mesma direção, com os mesmos objetivos, para a gente conseguir ajudar aquele paciente com eficácia. Então, isso é muito importante, né? E às vezes o que a gente tem é o quê? Um tratamento multidisciplinar, ou seja, cada profissional é um macaco no seu galho, né? E cada um faz o seu tratamento ali sozinho, outro faz o seu tratamento sozinho, quando a gente precisa, na verdade, de um tratamento interdisciplinar, um tratamento que as pessoas se conversam, que as pessoas discutem o caso e que estabelecem objetivos de comum acordo e em comum acordo especialmente com o paciente. Então, o paciente ele é protagonista no seu tratamento. E antigamente, a maneira como as pessoas tratavam, e esse antigamente, gente, há poucos anos atrás, é ontem, e são profissionais que atuam assim ainda hoje. É um tratamento que olha para o paciente como, ó, mas se você não fizer a sua parte, nada vai acontecer. Você tem que fechar a boca, tem que comer menos, tá? Então não existe empatia e não existe também compreensão de por que é que a pessoa desenvolveu a obesidade. Então é muito simples a gente olhar e culpar a pessoa pela doença que ela tem. Ah, você tá obeso, né? E aí o obeso é um rótulo que a gente não deve utilizar. Você está gordo, você está com tudo isso de sobrepeso porque você come demais. Então, a fórmula mágica é essa, né? Comer menos. E aí as pessoas desavisadas acham que o quê? Tratamento da obesidade é ajudar a pessoa a emagrecer. Gente, não é isso. Não é isso, tá? E aplicar protocolos, né? Por exemplo, a gente tem protocolos da própria TCC que focam no emagrecimento, como o da Judith Beck e tudo. O próprio protocolo Oxford, ele foca muito no emagrecimento e não tanto na compreensão da obesidade como doença. Tem seus benefícios, é excelente e tal. Sim, só que a gente precisa aprender a adaptar a essa realidade que está aí batendo na nossa porta, tá? A obesidade, ela é multifatorial. E aí a gente tem que olhar para, opa, a pessoa, ela tem obesidade porque ela come demais, né? Não, não é isso. A gente já sabe que a ordem é outra. A pessoa, ela come demais porque ela tem obesidade. Ela tem certas preferências alimentares porque ela tem obesidade. Então, a obesidade vem antes. A obesidade coloca a pessoa nesta condição. Tali, mas um dos pilares não é justamente fazer a mudança de estilo de vida? Sim, é. E a gente vai ajudar essa pessoa a fazer escolhas alimentares melhores, junto com o trabalho do nutricionista. A gente vai ajudar a pessoa a aderir a um exercício físico, junto com o personal ou com qualquer atividade que a pessoa escolha, tá? A gente vai ajudar a pessoa a normalizar o seu comportamento alimentar e, especialmente, gente, fazer essa conexão com o próprio corpo. Ajudar a pessoa a entender os seus sinais de fome, saciedade, que ela foi perdendo ao longo de tantas práticas de dietas. A gente vai ajudar a pessoa a aderir ao tratamento medicamentoso e usar então essa redução de fome, essa redução de predileção por alimentos ultraprocessados, açúcar, etc., para ajudar a pessoa a modificar os seus hábitos alimentares, tá? E esses pacientes, eles sofrem com o estigma da sociedade, né? Então, a sociedade, a obesidade, ela é uma doença muito cruel, porque a pessoa ela não consegue esconder a sua doença. Já pararam para pensar nisso? A obesidade está com a pessoa a cada lugar que ela vá. E todo mundo olha para a pessoa e sabe que ela tem essa doença. Mas a maioria das pessoas olha como, ai, que gordo. Nossa, vamos só ver o que que vai pedir. Certeza que vai pedir um prato gigante, né? A Ida Franques, que é a pioneira da psicologia bariátrica no Brasil, ela fala justamente isso,
que a obesidade ela é uma doença que ela não pode ser escondida, que ela tá ali escancarada, né? Então todo mundo vê. Quando uma pessoa tem câncer, salvo quando a pessoa perdeu todo o cabelo, sobrancelha, etc., ninguém sabe que aquela pessoa tem câncer. Se a pessoa tem HIV, né? Então, são doenças que não estão escancaradas na cara da pessoa, mas a obesidade sim, né? E aí, numa sociedade que é extremamente gordofóbica, que é muito estigmatizante, é muito difícil a pessoa viver bem nessa sociedade e não ter prejuízos emocionais. Então, são pacientes que nós vamos pegar que estão muito fragilizados, que estão muito vulneráveis, que já sofreram pra caramba na sua vida e continuam sofrendo, e sofrem muitas vezes com os profissionais que deveriam dar um bom atendimento. A gordofobia médica é uma realidade, tá? Então, quando a pessoa passa por uma gordofobia médica, a sua consulta é mais rápida, a investigação para um diagnóstico é muito mais breve, o que leva a diagnósticos errados, né? Quantas vezes vocês já viram pessoas que morreram esperando serem atendidas num pronto-socorro, ou que receberam um diagnóstico errado? Ah, puxa, tome mais ofegante e tudo. Ah, não, é por causa da gordura, é por causa da sua obesidade. Emagrece que vai melhorar. E aí a pessoa morre com câncer do pulmão porque não recebeu um tratamento, um diagnóstico adequado, tá? E isso acontece pra caramba, gente. Tá? Então, veja, são pessoas que têm muito mais comorbidade, são pessoas que adoecem mais, mas, poxa, essas pessoas elas já têm fisiologicamente uma predisposição a diversas comorbidades. Mas será que muito dessas pessoas sofrendo com, com essas comorbidades não vem justamente da falta de um diagnóstico correto, de um atendimento humanizado, né? Aí fica uma reflexão, tá joia? E essas pessoas, elas podem sim ter expectativas irreais, né? Poxa, vou fazer a bariátrica, vou emagrecer para sempre, nunca mais vou sofrer com obesidade, minha pressão vai regularizar e tal. As pessoas podem ter expectativas irreais? Podem. E é nossa função enquanto psicólogos desmistificar isso e fazer uma psicoeducação ensinando realmente o que é que essa pessoa pode esperar de cada um dos tratamentos que ela está passando. Tá, tá joia? Mas é importante a gente entender que muitas vezes essa expectativa irreal vem justamente de falta de conhecimento. Gente, não dá para a gente ficar assumindo que, ai, hoje em dia todo mundo sabe o que que uma bariátrica faz, hoje em dia todo mundo tem acesso à informação. Acesso à informação não quer dizer que todo mundo de fato tem acesso, de fato sabe buscar essa informação e que quando acessa uma informação, que essa informação é fidedigna, é uma informação de qualidade, é ética, tá? Então, tirem isso da cabeça, que a pessoa ela tem acesso à informação, nem sempre. E nem sempre é informação de qualidade. E sim, muitas vezes a pessoa ela vai viajar na maionese, ela vai criar uma expectativa totalmente irreal, né? Como eu costumo falar que a pessoa muitas vezes ela vai fazer a cirurgia bariátrica achando que ela vai fazer um transplante de corpo. Ela vai sair de lá com a sua cabeça, mas com um corpo totalmente diferente. Isso não acontece. Até mesmo porque na cirurgia bariátrica ela sai e volta igual, né? Não tem nenhuma lipoaspiração ali para ajudar a dar uma facilitada, né? Uma alegria no pós-operatório. O máximo que vai acontecer é ela sair sem um pedaço do seu estômago se fizer em um sleeve. Fora isso, sai igual, tá? Então a gente precisa entender que às vezes o sofrimento dessa pessoa é tão grande ao longo da vida, né? De ver tanta frustração com os tratamentos, de ser tão culpada pela sua doença, pela sua recidiva do peso, etc., que a pessoa sim, ela desenvolve esse desejo totalmente irreal de que as coisas sejam resolvidas. E aí a gente tem que trazer ela para a realidade de que ela vai ter que continuar lutando contra essa doença para a vida toda, né? Mas que existe uma diferença, que a gente está ali para agir diferente, que o nosso tratamento é diferente, que o nosso tratamento é humanizado, que a gente está ali lado a lado, que nós não somos superiores e que a gente não está olhando de cima, dando de dedo na cara da pessoa porque ela comeu um chocolate no final de semana, né? Que a gente faz as coisas de uma maneira diferente. E aí, então, que tipo de conhecimento você precisa ter
para que você possa atuar na área. Lembrando que essa aqui é a base. Você tem que dominar isso para daí começar a atender esses pacientes, tá? Primeiro lugar, uma base sólida sobre comportamento alimentar, obesidade e cirurgia bariátrica. Então, isso significa que você precisa entender que a obesidade não é falta de força de vontade, mas uma condição multifatorial, crônica e complexa. Que comportamento alimentar vai muito além da escolha do que se come. Envolve emoções, envolve cultura, envolve vínculo com o corpo, história de vida e muitas outras coisas. Comportamento alimentar é biopsicossociocultural. Então a gente precisa explorar tudo isso porque isso moldou o repertório alimentar da pessoa. E a gente precisa trabalhar com isso para que a gente possa fazer mudanças de comportamento alimentar que sejam sustentáveis, para a pessoa entender que, às vezes, certos padrões de comportamento, certas regras, crenças que ela tem sobre alimentação simplesmente não funcionam para ela e que a gente precisa trocar por regras, por comportamentos mais adequados, mais saudáveis e sustentáveis. Que a cirurgia bariátrica não é uma cura, mas uma ferramenta que exige transformação psíquica profunda, antes, durante e depois. Então, a gente não pode esperar, gente, resultados diferentes fazendo a mesma coisa. A pessoa precisa mudar a sua mentalidade. Ela precisa ressignificar sua relação com a comida, com o corpo, com a própria obesidade. E entender que, putz, a obesidade vai estar ali para sempre. Ela não vai conseguir se livrar disso, tá? Não tem uma cura, mas que é possível sim um controle. É possível sim que haja remissão, tá? Então a gente pode sim trabalhar de uma maneira que é muito mais próxima, de uma maneira que a gente traz resultados positivos sustentáveis e que a gente não vai prometer uma solução definitiva, porque solução definitiva não existe, mas que a gente vai acompanhar essa pessoa no desenvolvimento daquilo que lhe compete, uma normalização no comportamento alimentar, lidar de uma maneira mais assertiva com as suas emoções, né? Tratar um transtorno alimentar, se for o caso. Ah, tem um transtorno de compulsão alimentar. Tem uma síndrome do comer noturno, que a gente vai dar as ferramentas necessárias para a pessoa saber lutar contra isso. E que o seu papel não é reforçar o emagrecimento a qualquer custo, mas apoiar mudanças sustentáveis e promover liberdade e autonomia na relação com a comida e com o corpo, né? Então, a gente tem um corpo de evidências científicas muito robusto que mostra que redução de peso discreta, né, para uma paciente que precisa fazer cirurgia bariátrica, perder 5, 10, 15% do seu peso, do seu excesso de peso, parece que é muito pouco. Mas isso que acontece por causa de mudanças no comportamento alimentar vão trazer para a pessoa a possibilidade de uma saúde muito melhor, tá? Então a gente precisa olhar para isso, joia? Mudanças, reduções pequenas de peso trazem mudanças significativas, sim, para a saúde da pessoa. E geralmente não porque a redução de peso aconteceu, meu Deus, a qualquer custo, não, mas porque foi consequência de mudança de comportamento alimentar e estilo de vida, tá? Então, o que que você precisa desenvolver de competência técnica? Você precisa conhecer sobre dominar, né? Comportamento alimentar, entender o que que é comportamento alimentar normal, o que que não é, como se forma o comportamento alimentar, o que que é obesidade. Então, entender realmente de uma maneira interdisciplinar. Não é porque vocês são psicólogos que vocês só vão olhar para o comportamento, né? Para as emoções, não. Você tem que ter esse olhar amplo sobre o que é a obesidade, como são os tratamentos que tem à disposição para você poder orientar e para você se sentir mais seguro na sua intervenção, tá? Quando você não conhece sobre a fisiologia do comportamento alimentar, a fisiologia da obesidade e tudo, você vai propagando, inclusive, tratamentos que não funcionam, tá? O emagrecimento, a gente tem que emagrecer, emagrecendo a gente erradica a obesidade, né, gente? Para. Emagrecimento não faz milagre, não. E se fosse só emagrecer, e se emagrecer fosse fácil, a obesidade não tomaria proporções epidêmicas como é hoje no mundo inteiro, tá joia?
Então você tem que conhecer a fundo como são os tratamentos, né? Então, puxa, como funciona o tratamento com análogos de GLP-1? Então, Ozempic, Saxenda, né, que ainda é muito utilizado, o novo Monjaro, né, que é tirzepatida, retratu- retra- retatrutida, que é o novo medicamento, gente, desculpem, trava-língua total aqui. Então, você tem que saber como esses tratamentos funcionam e como você se encaixa nesses tratamentos para você favorecer a adesão, para que você possa discutir o caso e trocar, né, realmente, o que que a pessoa está tendo de dificuldades, aonde que vocês podem trabalhar ali em conjunto para melhorar as coisas para o paciente, tá? Psicologia da obesidade bariátrica. Então, como é que a gente atua? O nosso foco ali na mudança de comportamento alimentar, na normalização, com mindful eating, com terapia cognitivo-comportamental, como é que você vai trabalhar? O que é que o paciente precisa de você? O que é um tratamento humanizado para esses pacientes em específicos, né? Então, nós temos os 5 As do tratamento humanizado, tem protocolos internacionais, né? Muito bem estabelecidos aí que a gente precisa seguir, tá? Então, tudo isso vocês têm aqui na capacitação e tudo, né? E seguir um método para intervir com o paciente em todos os momentos aí de intervenção. Então, para você poder intervir com segurança no pré-operatório, faltou isso, ó. E lembra que eu falei que o MindMeister ele apagava algumas coisas? Estava aqui também. Então, um método para você poder fazer a tua intervenção, tanto na avaliação psicológica pré-operatória, para que você saiba exatamente o que é que você tem que avaliar, como avaliar, que instrumentos utilizar, né? Fazer isso com segurança para que o seu laudo seja bem feito e que você durma, sabe, com a cabeça tranquila. Tanto se você liberou um paciente quanto se você teve que dar uma negativa, tá? Você precisa saber como intervir no preparo psicológico pré-operatório. Então, o que que você tem que fazer para o paciente estar bem preparado? Que tipo de psicoeducação, que tipo de mudança de comportamento alimentar é necessária, tá? No pós-operatório, o que que você vai fazer? Vai fazer uma psicoterapia, vai fazer acompanhamento, né? Vai ser ad eternum, sem um prazo para finalizar? Ou você vai propor um outro serviço, um programa de acompanhamento ali fechado, 12 encontros, por exemplo, tá joia? Com a rede de apoio, o que que você vai fazer com essa rede de apoio? Então você tem que ter essa segurança, tem que ter um método, um passo a passo para seguir, para que você possa trazer resultados positivos. Você tem que ter clareza dos limites da sua atuação, né? Tanto a atuação para que você possa agir com ética mediante esse contexto. Então, veja, você não tem como saber tudo, ninguém sabe tudo, tá? Mas você precisa saber aonde termina o seu papel, aonde termina a sua atuação. Então, saber quando você vai encaminhar para o nutricionista, quando você vai encaminhar para o médico, para outras especialidades. Inclusive, quando a gente está falando de bariátrico, que abandonou a equipe, como você vai motivar essa pessoa a voltar para a equipe bariátrica para seguir no tratamento, tá? Isso é fundamental, muito, muito importante. Joia? Saber reconhecer um possível transtorno alimentar diferenciado e uma dificuldade pontual. Então, muita confusão se faz em relação à compulsão alimentar. Tudo hoje virou compulsão alimentar, parece que todo mundo tem um transtorno de compulsão alimentar, que é um transtorno alimentar grave. E muitas vezes o que a pessoa tem é um exagero. Um exagero alimentar não é um transtorno de compulsão alimentar, não é um episódio de compulsão alimentar. Então você tem que saber diferenciar esses pontos, tá? Saber até onde vai a sua avaliação e onde deve começar o seu acompanhamento, onde você começa a preparar a pessoa para a cirurgia bariátrica. Saber que o paciente não precisa se adaptar ao seu jeito, mas é você quem vai adaptar o seu tratamento às necessidades do paciente em específico. Para isso, você precisa saber escutar bem e entender a complexidade desta pessoa, tá joia? Tem pessoas mais complexas, outras menos complexas, umas aderem mais fácil, outras de maneira mais trabalhosa. E aí você tem que realmente usar, né, as suas ferramentas aí especiais de psicólogo.
Supervisão, mentoria, o apoio de quem já trilhou esse caminho. Então, isso é super importante, né, gente, para que você possa saber se você está indo pelo caminho correto, tá? Então, ter alguém que te acompanhe, te ajude a pensar o caso, que compartilhe um repertório, técnico, te ajude a evitar erros comuns, isso muda tudo, tá? Isso vai te proteger de cometer erros graves. Erros, gente, todo mundo comete. E a gente não está normalizando os erros, tá? Mas muitas vezes vocês exigem uma perfeição que é impossível. E cometer algum erro, às vezes sugerir para a pessoa, de reduzir um negócio da alimentação e depois você, puta merda, ou eu aqui sendo uma emagrecedora ao invés de ajudar a pessoa a entender o próprio corpo, tá joia? Então, erros graves, sim, né? A gente não pode cometer e aí a gente tem que tomar cuidado, tá? Mas erros graves são erros grotescos, que se você estiver estudando, estiver discutindo casos, etc., as chances disso acontecer são mínimas. Você precisa estar sendo acompanhado por alguém que vá fortalecendo o seu conhecimento, que vai te ajudando a valorizar tudo que você já conquistou até agora e te ajuda a desenvolver uma autoestima profissional, tá? Te encorajando a avançar pelo melhor caminho, te direcionando em qual é o melhor caminho para seguir na sua carreira. E supervisão, mentoria, né? É onde você ganha musculatura técnica ou emocional para sustentar a sua atuação, tá joia? Ok. Quarto ponto, uma postura clínica cuidadosa e disposta a aprender sempre. Então, assim, gente, você não vai se tornar um estudante profissional, mas você precisa estar sempre se atualizando, sempre. Gente, eu tô na área, eu estudo obesidade, comportamento alimentar desde 2001. Sim, desde 2001. São o quê? Mais de 20 anos estudando, 24 anos estudando. Atuando na área desde que eu me formei. Eu comecei no consultório em 2005, tá? E antes ainda, 2004 inteiro, todo o meu estágio de clínica foi com pacientes com transtornos alimentares e obesidade, né? Então faz 20 anos que eu atuo na área e eu não paro de estudar nunca. Eu comecei a ir para congressos quando eu estava no segundo ano de faculdade, ia para 3, 4 congressos por ano e fazia tudo quanto era curso que aparecia, eu fazia, né? E eu sigo estudando, continuo estudando. Daqui uns dias tem o congresso da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica. Fiz outros cursos ao longo desse ano, sabe? Então a gente tem que estar sempre estudando, sempre surge coisa nova, livro novo, você está sempre estudando, mas você não pode transformar o estudo na sua principal barreira para não ir para o mercado, tá? Ninguém nunca está 100% pronta. Eu não estou 100% pronta, tá? Por quê? Porque eu não sei, eu não tenho todo o conhecimento que já foi divulgado no mundo neste ano para estar na minha melhor performance. Mas é você fazer o melhor que você pode com a condição que você tem hoje, tendo esse conhecimento mínimo, sempre. Não é começar a ir atender na louca de jeito nenhum. Você tem que ter esse conhecimento mínimo para você não trabalhar com gordofobia médica, tá? E para tirar as coisas da cabeça, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, veja, a psicologia da obesidade bariátrica é uma área que está em constante transformação. As diretrizes mudam, vocês estão vendo o tanto de coisas que está acontecendo. Para quem é meu aluno, para quem me acompanha e vem para aulas gratuitas, sabe o tanto de coisa que está acontecendo, né? Esse ano saiu as novas diretrizes para cirurgia bariátrica. Ano passado saiu é, sugestões de obesidade reduzida, obesidade controlada, uma proposta da Abeso está sendo estudada fora do Brasil e tudo. Esse ano, agora, 2025, surgiu também novas definições da obesidade, proposta no Lancet por uma equipe em que brasileiros faziam parte, então algo inédito, revolucionário, tirando o IMC de foco, tirando o peso do foco, né? E a gente olhando para outros parâmetros, como circunferência de cintura e outras medidas, para a gente realmente passar a definir a obesidade de uma outra maneira, tá? Então, tudo isso é fundamental, ok? Então, essa humildade é o que diferencia profissionais seguros de profissionais que acabam se arriscando e gerando danos,
tá? Então, eu sei que vocês ficam aflitos com o número de profissionais que vendem laudo, que fazem avaliação em uma, duas sessões, mas se você se posiciona, se você para em primeiro lugar para entender, cara, por que que eu entrei nessa? Por que que eu vim para psicologia? E aí você lembra aquela resposta que você dava na primeira semana de psicologia. Eu entrei na psicologia para ajudar mais pessoas. Que muitas vezes a gente falava, né, até com vergonha, porque todo mundo fala a mesma coisa, mas, gente, esse é o seu desejo mais genuíno. Então, se você quer realmente ajudar pessoas, você precisa estar se atualizando e você precisa fazer um trabalho bem feito. Entenda qual é o tipo de trabalho que você quer prover. Se você quer oferecer um trabalho de qualidade, que você sabe que você pode realmente mudar a vida da pessoa, fica em paz com os pacientes que você vai perder. Tratamento de qualidade, que é mais caro e tudo, não é para todo mundo. E não é uma questão só das pessoas não poderem pagar. Tá ok? Então, é entender quem é você na fila do pão. Quem é você nessa área que está em mudança, ok? Fique em paz com isso, porque as pessoas certas vão chegar até você. Só que é preciso também ter um portfólio diversificado, tá? Não dá para só você oferecer o trabalho de rei e não ter acesso, não dar acesso a quem precisa. Por isso que a gente vai agora para esse próximo ponto, que é você ter uma escada de serviços, um portfólio profissional diversificado. Então, o que que significa isso, gente? Se você só tem psicoterapia para oferecer no seu portfólio e avaliação pré-bariátrica, você tem muito pouco a oferecer para as pessoas que precisam do teu tratamento, que buscam o seu tratamento. Então, você precisa diversificar os seus serviços para atender a uma demanda enorme que existe, conforme questões financeiras das pessoas. Às vezes a pessoa não é que ela não quer pagar pela psicoterapia. Às vezes, aquela psicoterapia, para ela pagar, ela tem que tirar os filhos da escola, tem que diminuir o mercado do mês. Então, é uma questão prática mesmo, né? Não é a gente pegar a ideia, ai, a pessoa não quer pagar, ai, mas a pessoa tem que sentir no bolso, senão ela não valoriza. Ai, gente, essas ignorâncias que a gente escuta na faculdade, olha, pelo amor de Deus, ui, me irrita, né? Profundamente, até porque muitas vezes o professor de faculdade ele nem está no campo de batalha. Ele é só um bundão que tem medo de ir para o mercado de trabalho e aí escolheu, né, dar aula para ter ali o seu ganha-pão fixo e aí nem sabe como que as coisas funcionam na prática. Às vezes a pessoa não tem uma disponibilidade de tempo, né? Ou às vezes ela precisa focar em algo muito específico ali do tratamento, tá? E aí é importante você ter essa diversidade de serviços na sua escada. Então, veja, aqui a gente fala sobre preço, preço mesmo. Psicoterapia individual é o serviço mais caro. Gente, não tem prazo para acabar. E a pessoa investe alto para pagar sua hora de trabalho. Tá errado? De jeito nenhum. Sabe? Saiba precificar os seus serviços, saiba cobrar e tudo, e tenha mesmo. Só que você tem que ter outros serviços mais baratos, tá? Então, por exemplo, você pode ter diversos serviços individuais e serviços em grupo. Serviço individual, a psicoterapia ou acompanhamento pós-bariátrico, que pode ser acompanhamento sem prazo de validade. Não tem problema, tem muitas pessoas que vêm para esse acompanhamento. É, o programa individual de comportamento alimentar. Gente, programa de comportamento alimentar. Você vai fazer X encontros, geralmente 10, 12 encontros. E demandas diversas. Pós-bariátrica, para quem teve recidiva de peso, para quem tem sobrepeso, para quem tem comer emocional compulsivo, para quem tem obesidade. É uma infinidade de programas que você pode montar e que é muito mais fácil da pessoa aderir a esse programa do que a psicoterapia. Por quê? Porque ela sabe quanto ela vai pagar pelo programa, tá? É diferente você investir num serviço de 12 semanas do que investir num serviço que quando que eu vou ter alta? Não sei, depende do processo. Porque a psicoterapia é assim e tá tudo bem, porque os focos vão mudando, né? Mas você também pode trabalhar com foco mais específico no programa individual, tá? E depois você vende outro serviço que a pessoa precisa e que ela mesma vai entendendo que existe uma necessidade. Outro tipo de serviço individual aqui é orientação para rede de apoio. E não só para o paciente bariátrico.
Para quem tem questões de comportamento alimentar, muitas vezes a gente precisa orientar a família. Para quem tem obesidade, a gente precisa orientar a família, desmistificar, trazer a pessoa, o cônjuge, os familiares para o tratamento, tá? Então tem muita coisa que pode ser feita individualmente. Ou serviços em grupo, grupos de comportamento alimentar. Para quem vai fazer cirurgia bariátrica, para quem já fez, para quem tem obesidade, para quem tem comer emocional transtornado, para quem tem sobrepeso, para quem tem problemas com imagem corporal, é uma infinidade de possibilidades de serviços. É um serviço mais barato. Tem prazo também, geralmente são 12 encontros, né? A pessoa ela sabe o que ela está pagando, pelo tempo que ela está pagando, tá? Você pode fazer desafio no WhatsApp, né? Para quem está na capacitação, a gente tem o desafio do WhatsApp, que é o meu programa, o programa Viver Sem Dietas. Muitos de vocês têm acesso, quem não tem acesso pode comprar o acesso e tudo. Então tá lá de mão beijada um serviço ali prontinho para vocês, tá? Você pode fazer imersões, você pode fazer workshops, né? Então serviços de curta duração, 2 horas de encontro, sabe? Então dá para fazer um monte de coisa. Grupos de WhatsApp psicoeducativos, então que a pessoa só paga ali um valor mensal para estar ali, ou que você faz gratuitamente, mas que você vai educando aquelas pessoas, passando exercícios e tal, às vezes uma vez na semana, uma vez no mês, o que você tiver disponibilidade e que tá ali na base da escada. Putz, é gratuito, tá ali, mas dá para fazer? Dá. E você vai educando as pessoas para virem para um outro serviço, tá joia? Você pode oferecer isso de vez em quando. Eu já vou ver as dúvidas de vocês, tá? Só quero terminar aqui para daí dar um tempo para a garganta. E aí, gente, uma coisa que é necessária. Quem é autônomo tem que perder o medo de divulgar o seu trabalho. Não dá para ser bem-sucedido não divulgando o trabalho e tem que ser vocês. Tem que ser você, a sua cara, não dá para colocar a secretária para isso. Inclusive, já fica aqui uma outra dica, que é primeira consulta da pessoa ou quando a pessoa vem buscar informações, não é a secretária quem passa as informações, é você, tá? É você quem fecha a venda, é você quem fecha o serviço, porque é você quem tem que explorar o que a pessoa precisa e você tem que deixar claro como você pode ajudar, tá? Como as pessoas vão chegar até você se você não comunica ao mundo o que você faz? Então, aí sim que parar para pensar. Gente, a gente vive num mundo gordofóbico. A gente vive num mundo em que as pessoas acham que a pessoa que tem obesidade, ela come demais, e que ela só tá com obesidade porque ela come demais, que a culpa é dela mesmo. E aí, se você tem esse outro olhar, e se você tem maneiras de ajudar as pessoas, você precisa falar para as pessoas o que você faz. Você precisa divulgar o seu trabalho. Você precisa entender que divulgar os teus serviços faz parte do seu trabalho, é um compromisso que você tem que assumir com você mesma, assim como estudar e atender. Tem que ser feito. E você precisa entender que falar do seu trabalho para todo mundo não é ser blogueirinha, não é ser influencer, é levar alívio ao sofrimento das pessoas, tá? Vocês não têm ideia do tanto de pessoas que já me agradeceram às vezes por conversar coisa boba. Ai, tô fazendo, ai, deixa eu cuidar aqui com o que eu vou pedir de almoço, porque não sei o que lá, e da gente conversar a respeito dos tipos de fome, sobre o efeito de uma dieta restritiva no cérebro, sabe? Então, precisa falar mais sobre o seu trabalho. E quanto mais você fala, mais natural isso vai ficando. No início é robotizado, no início você tem uma sequência para seguir e tá tudo bem. Só que você só vai ficar bom numa coisa que você treinar. Ninguém é atleta de alto rendimento na primeira vez que vai praticar aquele esporte. Senna. O Senna era o melhor do mundo quando ele pisou a primeira vez numa pista de kart? Não. O cara treinou pra caramba pra ser quem ele era, pra se tornar quem ele foi. E é isso. Você precisa treinar pra caramba pra se tornar a profissional que você quer ser, o profissional que você quer ser. Todo mundo que tá aqui porque quer ser bom, porque quer fazer um trabalho bem feito, porque quer deitar a cabeça no travesseiro e saber que fez o seu melhor,
que está indo no caminho certo. Então você tem que fazer essa parte também, de não só de estudar, mas de divulgar o seu trabalho, porque é só assim que você vai conseguir ser um profissional bem-sucedido. Ah, Itália, não gosto de redes sociais. Tá bom, começa pelo offline, tá? Gente, a gente tem possibilidades. O melhor é a gente unir os dois mundos, né? Fazer a nossa divulgação online e offline. Offline, gente, vocês têm mais de 10 possibilidades aí de profissionais da saúde para fazer parceria, para pegar e falar, escuta, olha, eu posso te ajudar, eu posso ajudar os seus pacientes com XYZ. Você tem interesse em conhecer melhor como funciona o meu trabalho? Né? Eu estou montando consultório agora, ou então estou fazendo uma transição de carreira e tudo. Posso aí te apresentar meu trabalho? Ou posso te mandar meu portfólio profissional agora? Tá? Então, são nutricionistas, médicos de várias especialidades: endocrinologista, cardiologista, ginecologista, nutrólogo, cirurgião bariátrico, muitas especialidades. Educadores físicos, clínicas médicas, né, no geral. Clínicas de estética também, por que não, né? Por mais que você não vá vender emagrecimento, mas você pode sim trabalhar com essas clínicas, academias de ginástica ou então outros locais de prática esportiva, fazer palestra, grupo de discussão, né? Roda de conversa em igrejas, na escola, sabe? Então tem muitas coisas que você pode fazer de maneira offline, e especialmente começar falando para o seu grupinho, mandando uma mensagem do WhatsApp para os seus familiares, para os seus amigos, para os profissionais da saúde com quem você já trabalha e contar sobre o seu trabalho. É isso. Ai, Thali, mas é tão simples. Ai, que vergonha. Ai, que não sei o quê. A gente complica as coisas, tá? O simples funciona e funciona muito bem, mas só vai funcionar para quem faz. Tá joia? Online, trabalhar nas redes sociais. Então, você tem mais familiaridade com o Facebook? Começa no Facebook. O teu público está no Facebook? Vai para o Facebook. Instagram, YouTube, né? TikTok, o de profissões lá, como que é o nome? LinkedIn. Vai para as redes sociais, veja onde você se encontra mais fácil. Faça um trabalho de uma maneira que seja mais fácil para você. Procure as coisas fáceis, leves. E aí, quando você começa a fazer com mais constância o que é leve e fácil, vai ser mais rentável para você, tá? Você vai ser visto, as pessoas vão gostar, vão te procurar, vão te indicar e etc. Joia? Grupos de WhatsApp, você pode divulgar o seu trabalho nos grupos de WhatsApp. Aqui, na verdade, é uma divulgação offline, mas no WhatsApp mesmo, no WhatsApp Business, você tem como colocar lá o seu negócio, como divulgar o seu negócio. Você pode trabalhar com e-mail marketing, se você tiver ali uma lista e tudo. Google Meu Negócio traz um resultado fantástico, gente. Que eu tenho de alunas mentoradas que fazem o Google Meu Negócio e têm resultados positivos toda semana ali, ó, recebendo pacientes novos, tá? Joia, pessoal. Ficou claro para vocês? Então veja, como é que você começa na área? Quais são os primeiros passos? Primeiro você tem que dominar um mínimo de competência técnica, tem que estudar comportamento alimentar, obesidade bariátrica, os tratamentos interdisciplinares, como a psicologia atua com paciente com obesidade, com paciente bariátrico, e você precisa divulgar os seus serviços, precisa criar um portfólio profissional com serviços diversificados para atender demandas diferentes. Tá, ali estou começando agora. Preciso começar então com um grupo, com um desafio no WhatsApp, com não sei o quê. Não. Você vai ter que estudar e a gente faz, né, dá essas orientações na capacitação em psicologia e cirurgia bariátrica, mais ainda na mentoria, é estudar o que é mais fácil para você nesse momento, tá? Então, onde é mais fácil é por onde você deve começar. Geralmente é estruturando serviços individuais e divulgando para os seus conhecidos, para as pessoas próximas, tá? Ah, Thali, mas eu tenho que fazer grupo? Não, você não tem que nada. Você não tem que nem atender no consultório se você não quiser. Você pode buscar um emprego e tá tudo certo, tá? Mas a gente precisa estruturar as coisas de uma maneira que você vá construindo uma carreira de fato, né? Um portfólio diversificado de fato, tá? Então, ter essa programação de você
Gosta de grupo? Ter grupos, sabe? Ah, eu tenho que ter um grupo de cada vez. Não, você pode coordenar vários grupos. Você pode ter um grupo de sobrepeso, você pode ter um grupo pós-bariátrica. A gente precisa entender daí aonde que é mais fácil você fazer essa captação de clientes. Às vezes você está numa clínica bariátrica e está fazendo avaliação e nunca nem passou pela sua cabeça que você pode pegar e contatar todos esses pacientes que já passaram pela clínica e pode montar um grupo, pode ter o serviço de acompanhamento, o programa individual de acompanhamento pós-bariátrica para oferecer ali 12 encontros, sabe? Às vezes você se dá super bem com o dono da academia que você frequenta. E nunca pensou que você pode montar ali um grupo também para trabalhar comportamento alimentar e imagem corporal, né? Com tempo mais curto de duração e tudo, sabe? Então tem muita coisa que pode ser feita. Joia? Deixa eu ver aqui as dúvidas de vocês. A aula fica gravada assim, depois a gente vai subir no YouTube. É possível, depois da bariátrica, o sintoma de ser desencadeado para outra área, como o álcool? Sim. Existe um contingente grande de pacientes bariátricos que desenvolvem daí um uso disfuncional de álcool, inclusive uma dependência de álcool depois, tá? Pode sim. Val, a aula vai ficar gravada. A aula, a Val saiu, tá? Ó, a Val tá dando uma dica importante aqui, né? Que tem um documentário da Netflix, o The Biggest Loser, sobre o The Biggest Loser. O nome é Fit for TV. Tem 3 episódios. É muito bacana. Eu vi propaganda, só não comecei a assistir ainda. Até queria saber de vocês, vocês têm interesse da gente fazer discussões sobre esse documentário, sobre filmes, etc. Mas aí discussão mesmo, sabe? Vocês assistirem e conversar comigo, sem eu ter que dar aula, tá? Até porque eu tô vendo que meu problema aqui com voz está se agravando. Sim. Então, a gente pode pensar também. Agora a gente já tem uma programação de aulas, mas a gente pode pensar depois dessa de pegar e trazer algum filme, né, ou algum documentário, e tudo. E a gente tem muita coisa acontecendo nesse sentido. Tem o filme A Baleia, tem outros filmes, tem como que é o nome? O This Is Us é o quê? Uma série, né? Tem a série This Is Us, que tem personagens super importantes que sofrem com obesidade. Muito, muito, muito legal, né? Então tá, se vocês têm interesse, vamos. Só que aí é discutir, tá? Não vou dar aula. A Poliana, 5 encontros para grupo, eu acho pouco. Porque, Poliana, a gente precisa de um período em que a gente vai trabalhando com a pessoa a mudança de comportamento alimentar. Então, só 5 encontros é muito pouco. A menos que a pessoa tenha alguma questão muito, 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 muito pontual para ser trabalhada, sabe? Mas 5 eu acho muito pouco. Até porque 5 geralmente é o período em que você está fazendo mudanças e aí você precisa trabalhar na manutenção dessa mudança, sabe? Thalita, o programa individual de comportamento alimentar é um programa em que você tem um objetivo muito específico para trabalhar. Então, por exemplo, você vai trabalhar com uma pessoa que tem um comer emocional. E aí você vai trabalhar para dar conta daquele comer emocional. Então, vai fazer uma avaliação, né, uma anamnese para entender o histórico da pessoa, entender da onde vem esse comer emocional. Vai trabalhar para normalizar o comportamento alimentar dessa pessoa. Geralmente a pessoa tem um comer transtornado, vai instrumentalizá-la para lidar com o que que é a fome fisiológica, saber identificar quando acontece a fome emocional, trabalhar essa regulação emocional que não seja através da comida, tá? Ensinar para a pessoa quando é um comer emocional que é positivo, e aí ela ficar em paz com isso, né? E aí você faz em 12 encontros para gerar essa mudança, né? Tanto do comportamento alimentar quanto da regulação emocional, trabalhando o que for necessário trabalhar com a pessoa ali, tá? E aí a diferença do programa individual para uma psicoterapia tem um foco, você vai trabalhar uma única coisa. Ah, vai ser o comer emocional.
né? Vai trabalhar aquilo especificamente. E aí, se vão surgindo outras demandas, sabe na psicoterapia, quando você vai trabalhando um ponto, aí vai abrindo uma caixinha de Pandora, né? E vai vindo mais, mais, mais coisa. Na psicoterapia, a gente consegue fazer isso, a gente tem tempo para isso. E às vezes você mantém aquele foco primário e vai trabalhando em paralelo, né, outras questões. No programa individual, não. Você vai dar conta daquela demanda em específico. Surgiram outras demandas, vai conversar com a pessoa. Às vezes vai encaminhar para um psicólogo ou vai abrir, né, aquele programa para trabalhar uma psicoterapia com aquela pessoa, tá? Ou são demandas que podem esperar você finalizar aquele programa e aí você vai oferecer um próximo passo. Às vezes, um novo programa para dar conta daquela demanda que surgiu, tá? A Ju, qual o processo psicológico para cirurgia bariátrica? Ju, eu vou falar aqui de quais são as etapas de intervenção do psicólogo, e aí você me diz se eu sanei a tua dúvida, tá? Que eu não entendi muito bem. Então, veja, a gente vai trabalhar em algumas etapas: pré-operatório, transoperatório e pós-operatório. Então, no pré-operatório, a gente vai fazer a avaliação psicológica, dando laudo se a pessoa está apta ou não para se submeter à cirurgia bariátrica. E a gente vai fazer o preparo desse paciente e da sua rede de apoio para a cirurgia bariátrica, tá? É isso que a gente vai realizar, ok? No transoperatório, é a possibilidade de você acompanhar a pessoa no hospital. Você pode fazer uma visita depois da cirurgia, ou você pode, inclusive, acompanhar na cirurgia, se o cirurgião permitir. Geralmente, isso acontece com psicólogos que trabalham na equipe. Eu tenho uma paciente, não, desculpa, uma mentorada que, inclusive, ela foi se desenvolvendo e se diferenciando por esse tipo de serviço. Ela acompanhando os pacientes no centro cirúrgico com o cirurgião e tudo, tá? É, tem uma psicóloga aqui de Curitiba que eu quero trazer ela para dar uma aula na capacitação que ela faz um trabalho lindo no transoperatório, que ela prepara a pessoa, ela usa a realidade virtual, inclusive. Muito, muito, muito bacana o trabalho. E aí, no pós-operatório? No pós-operatório da bariátrica, a gente precisa entender, né, num pós-operatório imediato, se o paciente ele precisa de um acompanhamento para a cirurgia bariátrica, que então os encontros eles vão se tornando mais espaçados e tudo e que a gente vai focar realmente nas mudanças necessárias para ter sucesso com a cirurgia ou uma psicoterapia com foco no comportamento alimentar, que daí a pessoa tem outras demandas de vida, emocionais, etc., que a gente precisa tratar junto com a mudança de comportamento alimentar e estilo de vida necessárias para o sucesso com a cirurgia bariátrica. No pós também você pode trabalhar com as pessoas que tiveram recidiva de peso, que fizeram cirurgia já há algum tempo, há anos e tal, e que tiveram essa recidiva, tá? Ju, daí me diz se é por aí, tá? Se eu sanei a tua dúvida. Eu nem sei se a Ju tá aqui, eu acho que não, porque não respondeu mais. Bom, já que vocês toparam, então a gente traz então discussões de filmes, né, séries e documentários e tudo para cá, para as nossas aulas de segunda-feira, tá? A baleia realmente, Poliana, é muito forte e tudo. Eu participei uma vez de uma discussão numa faculdade aqui na FAI, aqui em Curitiba. Me chamaram para discutir o filme e aí tinham outros posicionamentos, então eu fui massacrada porque o meu posicionamento foi de entender a obesidade enquanto doença, né? E de defender a pessoa e de trazer o olhar de gordofobia que eu identificava e tudo. E aí os outros profissionais, tipo, paciente isso, paciente aquilo, porque olha o jeito que come, porque olha não sei o que, oh, meu Deus. E aí, enfim, né? Verônica, tá ali, tem alguma aula sua que ensina a trabalhar com esses grupos? A gente tem um curso, Verônica, uma formação em grupos, tá? Bem completa com todos os protocolos, que inclusive, né, gente, para quem é da formação, sabe o quanto eu tô sofrendo para a gente conseguir gravar
o treinamento e tudo, mas tem tudo, tá? Meire, quantidade de encontros para pacientes com recidiva de peso. No Meire, se você está falando de um programa individual, também 12 encontros, tá? 12 encontros dá para levar numa boa, ok? E aí, se você faz a anamnese e você percebe que o buraco é mais embaixo, que existem mais questões, você pode tanto abrir isso com o paciente, olha, eu estou percebendo que a gente precisa trabalhar o comportamento alimentar, o estilo de vida, voltar aos trilhos, mas também tem algumas outras questões, às vezes, sei lá, tá num relacionamento abusivo, sabe? Coisas que acabam mantendo a obesidade, agravando o caso e tudo. Que daí você abre e você sugere uma psicoterapia, ou se a pessoa não pode, vai resolvendo um problema de cada vez, tá? Bem isso, né, Fer? A gente estava num simpósio juntas, um beijo grande para você, Fer, num simpósio aqui de obesidade esse ano, que a gente se encontrou e tudo, a Jaqueline Vicelli, ela mesma. Trabalho lindo que ela faz de transoperatório. Joia, gente. Mais alguma dúvida? Vocês gostaram dessa aula? Eu quero um feedback de vocês. Eu quero saber também. Eu ia montar um formuláriozinho e acabei esquecendo. Esse formato de mapa mental, vocês gostam? Vocês acham legal? Eu compartilho com vocês no grupo das aulas, tá? Então, para quem não é minha aluna e para quem é aluna, depois eu mando para vocês na aula. E, na verdade, eu acho que eu vou subir no YouTube e deixo o link do mapa mental aqui no YouTube mesmo, tá? Eu quero saber o que de vocês. Se vocês gostaram do mapa mental ou se vocês preferem slide. Eu gosto, às vezes, de diversificar, porque aí fica em tópicos diferentes, sabe? Gostaram? Primeira vez, Anitta. Seja muito bem-vinda, então. Que legal ter você aqui. Parabéns, seja bem-vinda. Gosta de mapa mental, Bárbara? Tá. Ah, imagina, Alessandra. Eu acho que faz parte do nosso trabalho, sabe? A gente trazer conteúdo de qualidade, de maneira gratuita também, então eu acho que é necessário. Ju, primeira aula, então seja bem-vinda também, bacana, tá? Então tá. Eventualmente eu troco, trago slides e tudo para vocês, tá? Joia. Gente, semana que vem a gente tem mais aula, né? Então a gente tem uma programação. Não sei se vocês chegaram a ver a programação. A gente tem uma programação para aulas semanais até metade de setembro. Semana que vem é dia do psicólogo, tá? Então, como sempre, a gente vai fazer algo especial para vocês, né? A gente está montando ainda o que que a gente vai trazer para vocês de oportunidade. Então, para quem ainda não é aluna, vai ter oportunidade de virar aluna e tal. Mas vai ser uma oferta que a gente vai fazer no dia do psicólogo mesmo e só no dia do psicólogo, tá? Na semana que vem, na segunda-feira, depois da aula, eu explico todos os detalhes para vocês e tudo, para quem quiser dar mais esse passo aqui com a gente, tá joia? Então, gente, obrigada. Beijo grande para vocês e espero vocês na próxima segunda.